Sejam muito bem-vindos à nossa nova temporada do Pode Florescer, um podcast focado na sua evolução espiritual. Queremos ver você florescer, queremos ver você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E agora a versão 2026, é ou não é, Ana Flores, minha parceira? Com certeza. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Ricardo. Ricardo, que está aqui nos bastidores, filmando a gente, né? Nossa gratidão aí. Ouvindo a gente de primeira mão. Pois é, Cíntia. 2026 chegou, vocês pediram. A gente não estava conseguindo fazer, né, o pod por vários motivos, aí até de energia, né, Cíntia? Exatamente. Só que hoje a gente conseguiu, a gente chegou aqui e hoje nada impede a gente, não, gente. Bora lá, né, Cíntia? Bora lá. Pessoal, no último episódio, que foi o último do ano passado, a gente falou sobre a transição planetária, falamos sobre as tendências, já estávamos falando, né, um pouco sobre as tendências para esse ano de 2026. E agora a gente quer começar falando desse começo do ano, né? Já não é tão começo mais, que a gente já tá quase no meio do ano, vai falar do primeiro trimestre, que já aconteceu. Atropelando todo mundo, tô vendo todo mundo falar sobre isso, que é uma coisa em cima da outra e é uma semana que você não vê passar, tá uma doideira. Vida corrida de todo mundo, mas a gente precisa ter um tempinho para refletir, a gente precisa ter um tempinho para pensar sobre os nossos projetos, os nossos planos, o que queremos, o que somos principalmente, porque o autoconhecimento nunca é demais, né, Ana? Com certeza. Você falando, eu lembrei de uma amiga minha que esse dia passou uma mensagem assim para mim: Feliz Natal. Eu falei, como assim? Ela, não, parece que eu já vivi o ano inteiro. Só 3 meses. Eu falei, parece que eu já vivi o ano inteiro. E foi muito engraçado. Eu falei, realmente, esse ano, né, Cintia, ele tá assim, muito Acelerado. corrido, muito acelerado. Exatamente. Já era esperado, né? Já era esperado. Só que eu não imaginei que fosse ser tanto. Eu sei que Exatamente. ia ser, mas eu não imaginava. Realmente está me surpreendendo. Não, com Esse ano está me certeza. surpreendendo. Esse ano, como falamos já anteriormente, e todas as previsões numerológicas, astrológicas já vinham falando, é um ano de recomeço, né? O ano número 1. A gente Isso. veio no ano número 9 de fechamentos de ciclos, mas a gente teve um portal recentemente, que foi agora em março, que foi o início, né, do ano, de fato, astrologicamente. E tá empurrando os fechamentos, né? Tá empurrando as coisas que precisam ser resolvidas, tá vindo tudo muito à tona, a vibração da Terra tem mudado, a gente tem acompanhado isso na pele, literalmente, essa inconstância, esse sentimento de que algo não tá certo, de desconforto. Eu acho Uhum. que é essa palavra, né? O sentimento de desconforto, que a gente precisa resolver e às vezes a gente nem sabe o quê. Então, pensando nisso, a gente trouxe um assunto hoje que eu acho muito pertinente, que eu acho que é algo que atrapalha na nossa tomada de decisão, muitas das vezes. A Uhum. gente sabe o que precisa ser feito, a gente tem conhecimento, a gente estuda, só que a gente acaba não fazendo por causa do Ego. ego. Ô, danadinho. Uma palavra tão pequena que faz um estrago tão grande na nossa vida, né? Então, hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o ego. Não só o ego como uma forma de sentimento, vamos dizer assim, né? Algo que eu às vezes não sei explicar, mas eu não quero resolver porque aquilo me gera um desconforto, mas também a questão de padrões que vão se repetindo, a questão do que eu estou acostumada, do que eu já conheço, do previsível, e de alguma forma o que é diferente disso me fere. Eu acho que é muito disfarçado, às vezes, o ego em determinadas situações. A gente acha ele sempre como uma coisa negativa, uma coisa ruim, mas às vezes ele vem como uma oportunidade de aprendizado sobre nós mesmos. Então, queria falar um pouco sobre isso. O que que você tem visto? O que que você pode começar a falar sobre a gente? O que que é o ego, né, a princípio? O que que a gente entende sobre isso? E como isso atrapalha a nossa evolução? E muito, né? O que que acontece, Cíntia? O ego, assim, nem sempre ele vai ser vilão. Ele também tem a parte boa dele. Porque se você não tem um ego bom, a gente não estaria nem aqui conversando. Vamos falar assim, né? Sim. Que aí te traz esse poder pessoal, tal. O problema é quando você deixa ele te dominar de uma forma de arrogância. E você achar que aquilo tudo, olha só, eu sou tal e derruba. Principalmente na evolução espiritual, tá? Na evolução espiritual, quando a gente vai ver os grandes mestres que tiveram na Terra, né?
Vamos ver assim, vamos falar de alguns aqui que são inúmeros, mas a gente vai citar alguns, né? Por exemplo, Chico Xavier, que viveu aqui, Arigó, Ramatiz, né? Nosso amigo Ramatiz, que é um espírito amigo. Os Pretos Velhos, né? Egrégora de Pretos Velhos. Vamos falar de Irmã Dulce, de Maria Teresa, Cristo, nem precisa falar, né? De Jesus. E todos eles falavam a mesma coisa: cuidado com ego. Quando eu falo de ego, eu lembro muito do João de Deus, né? Sim. Que ele trabalhou muito tempo no bem e o ego, ele deixou ser dominado pelo ego. E isso no dia a dia é perigoso. Com certeza. Claro que eu estou falando aqui de grandes mestres espirituais, mas no nosso dia a dia, o quanto que pode te atrapalhar? Tipo assim, as pessoas falam comigo, né? Nossa, a Cíntia tá uma pessoa simples. Eu sempre te falo isso. Aham. É isso que você precisa levar para o mundo, né? Quem conhece a Cíntia verdadeiramente sabe. Você não tem ego. E você tem o que tem na sua vida e você não tem ego. E é para ser assim. É para a gente entender que não precisa viver com ego, porque o ego pode te dominar. E quando ele te domina, faz cair. Sim. Eu sempre falo, você vai aprender ou no amor ou na dor. Geralmente é na dor. E esse ano de 2026 tá vindo assim, arrastando. Mas tá vindo arrastando mesmo. Eu nunca vi igual. Sabe, coisas às vezes que eu vejo que eu falo, meu Deus, vai vir bomba aí. Por quê? As pessoas estão deixando se dominar, principalmente na parte espiritual, quem trabalha com a parte espiritual, né? E é uma coisa que você sabe que eu bato na tecla, assim, sou até chata, tá, gente? Com o meu grupo ali de estudo, eu sou chata. Que eu falo, não deixem o ego dominar vocês. Ah, eu sou a Ana Flores, eu sou a Cíntia Vidal. Não, não, a gente está. Eu estou aqui como Ana. Um dia isso aqui, ó, vai passar. E o que, que eu vou deixar para vocês? Sim. Cíntia, um dia você vai passar. O que, que você vai deixar? Com Não é? certeza. Então, o ego, ele atrapalha muito nesse sentido, sabe? De Uhum. você se achar melhor que o outro e muitas das vezes, vou te dar um exemplo, eu sempre falo assim de restaurante, porque como eu já tive restaurante, eu vi isso muito acontecer. Você tem negócio, né? Ih, gente, a gente não Deu esperava ruim. por isso. Então, o que que acontece? Eu já tive restaurante e das pessoas chegarem e humilharem. Você tem comércio. Sim. Das pessoas humilharem ali. Quem é você para humilhar alguém? Porque quando você humilha alguém, você também vai ser humilhado. Porque Jesus deixou muito claro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E quem tem o ego muito alto vai ser ferido um dia. Aí eu te falo: você vai estar preparado para isso? Sim. Eu acho muito tênue essa linha de você. Cada um é o centro do seu próprio mundo. E isso é necessário para que haja uma evolução individual. Nós somos seres individuais, volto a dizer, já falei isso em vários episódios e estreando esse ano falando mais uma vez. Nós somos seres individuais, a nossa evolução é individual, mas estamos aqui para passar exatamente pelo que precisamos passar para aprender aquilo que precisamos aprender. Todos nós já viemos, né, com uma pré-programação do que precisamos passar para evoluir. E é onde normalmente mais te dói. Lembrando mais uma vez, esse é um podcast que fala sobre espiritualidade, a gente não fala sobre religião, não defendemos nenhuma religião, falamos sobre todas, acreditamos em todas e acreditamos num bem maior, que é o universo, que é Deus, que é chame como quiser, que é algo muito maior do que só esse mundo que existe aqui. Então eu acho muito tênue essa linha entre você entender que você é o centro do seu mundo, mas você não pode ter atitudes que vão ferir outras pessoas que são o centro de outros mundos. É muito difícil a gente, às vezes, dosar o que é egoísmo e o que é se priorizar. Uhum. Então o ego acaba entrando um pouco nisso. Porque, na maioria das vezes, quando a gente age pelo ego, a gente fere uma outra parte. Em contrapartida, quando você se prioriza, quando você faz algo por você genuinamente, todo mundo está livre para viver no seu próprio centro. Entende mais ou menos o que eu Com falo? certeza. Vocês estão entendendo aí? Porque para você chegar nesse nível que você chegou, é difícil. Sim. É difícil a pessoa chegar, não é, é desafiador, vamos colocar assim, né? Esse equilíbrio. O quanto que eu estou sendo egoísta e o quanto que eu quero me ver. Exatamente. O egoísmo. O quanto que eu quero. Porque o que é o egoísmo? É o egoísmo. É você só pensar em você. Só que aí, quando a gente fala isso, fala assim, então vou fazer tudo pelo outro. Não, aí você também não está sendo correto. Sim. Que aí você vai contra o que Jesus falou. Que aí você vai estar amando o próximo mais que você. Então é o equilíbrio.
É tipo assim, eu vou cuidar de mim, eu vou, mas eu não vou ferir o outro. É. Sabe aquele ditado antigo que tem que nossa, agora eu não tô tipo assim, acaba aqui quando começa do outro, Ah, assim, sim. tem um ditado O seu direito como é que é? O meu direito acaba quando começa é alguma coisa assim, alguma eu coisa sei. assim. Uhum. E é isso. E gera como se fosse um infinito mesmo, né, de todo mundo pertencendo. Isso, e você vai. E tipo assim, o que que é da Cíntia? O que que é da Ana e o que que é do outro? Sabe? E quando eu falo de ego, é isso. Sem egoísmo. Tem coisas que vão ser da Ana. Tipo assim, a minha vida, principalmente na espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, né? Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, eu demorei também para entender. Eu acho que eu já falei isso em outro episódio, acho que foi no primeiro. Que eu demorei para entender que você só evolui sozinho. Você quer sempre que quem está do seu lado evolua também. Não é assim, Cintia. Não é. Você só vai evoluir sozinho. Sim, Porque você vem de uma encarnação de quantas mil vidas que você vem? E o outro, você não sabe. Então a evolução é sua, não é do outro. exatamente. Quando você vira essa chave em você, tudo muda. Eu Tudo acho que muda. isso passa um pouco pelo conceito da empatia também. Eu vi uma definição outro dia que eu levo para mim, assim, da empatia ser: eu me permito ser como sou e permito que o outro seja exatamente como ele é. Uhum. Entra um pouco nisso, né? Ninguém se fere, cada um vive o seu próprio ciclo, a sua própria vida. A questão do ego, às vezes a gente percebe uma discrepância, né? Então, atitudes que às vezes são simples ou pequenas te ferem de determinada forma que você precisa olhar. Você tem a frase famosa, né? Doeu? Toma que é teu. Sim. Exatamente. Então, por que que aquilo dói às vezes? E é uma oportunidade. A gente fala aqui, gente, olhando para dentro também. Sim. Quando algo você vê que acontece, às vezes a sua reação é desproporcional ou te gera uma frustração, um sentimento negativo, desproporcional ao que deveria ser, aquilo deve ser olhado. Por que que às vezes eu tenho o ego ferido que a gente fala, né? Uhum. Uma situação que acontece que me machuca de tal forma porque eu me colocaria de uma forma mais elevada naquela situação, ou porque eu acho que eu não mereço aquilo. A Uhum. gente tem muito isso, eu não mereço isso. Será? Às vezes é uma coisa que você está buscando. Às vezes é uma coisa que você mesmo não botou limite ou não fez por onde ser diferente. Então você merece aquilo sim. Sim. E tem Tudo coisas convergiu naquilo, né? que as pessoas pensam, primeira coisa que eu escuto muito, né? Ana, como é a missão de vida? Eu falo, primeira coisa, sua missão é se encontrar. Depois você procura sua missão. Saber quem é você, né? Primeiro você sabe quem é você, depois você vai procurar na rua, né? E eu sempre falo isso. E isso é muito importante você colocar, porque às vezes as pessoas falam assim, Ana, você tem problema? Cara, tenho, normal. Você falou de ego. Se já aconteceu uma situação que eu tava com umas amigas, né? E uma falou uma coisa que me chateou muito. E eu falei assim, uai. E eu comecei a parar para pensar. A Ana de antigamente ia levar pro pessoal. A Ana hoje falou assim: tá bom, por que que tá machucando seu ego? O que que você precisa aprender com isso? E Exatamente. eu fui achar. E quando eu achei, eu falei: valeu, Deus. Obrigado por ter aprendido no momento de amor. Sim, E não no de dor, do jeito que eu sempre aprendi antes. Então a exatamente. gente vai trocando esse amor por essa dor e vai vivendo, né? É muito bom, né, a gente poder trazer tudo como uma oportunidade de aprendizado. Sim. Eu acho que é o que faz a vida valer a pena, de verdade. E vale, Cintia. Porque as pessoas têm mania, né, de achar que a vida vai ser feliz. Quando a gente fala sobre espiritualidade, né, tem vários memes hoje no Instagram, a gente morre de rir, né, que a gente troca muito, gente. Fala assim, eu vou evoluir espiritualmente, então eu vou sentar Vou virar lá. um Buda zen, né. Não, não. Não existe isso, não existe. Até porque o Buda, quando ele viveu, você sabe disso, ele precisou sair do mundo dele e ir para outro mundo para ser Buda, né? Hoje em dia, a espiritualidade já fala: não, você tem que evoluir aí na Terra mesmo, do jeito que você está vivendo, sem fugir do mundo. É no dia a dia que você vai evoluir. E é assim que a gente evolui. E não tem outro. Igual as pessoas falam assim: o que, que eu estou fazendo na Terra? Evoluindo. Você Exatamente. está aqui para quê? Para evoluir. E é assim que a gente vai evoluindo. E eu acho engraçado como o ego é humano. É. Porque entra, às vezes, até algo que é divino, vamos dizer assim, como a espiritualidade, como a mediunidade, como essas questões comuns que a gente vive hoje, né? As pessoas conseguem transformar isso em algo exclusivo delas.
Uhum. É algo muito engraçado, né. E a gente sempre tem os grandes ensinamentos, os grandes pensadores, filósofos, as almas, grandiosas que viveram aqui, como Jesus, que sempre falavam que a mensagem é maior que o mensageiro. Sim. Entra muito na questão dos médiums, que vai ser no nosso próximo episódio, sobre a mediunidade, sobre os médiums, sobre os tipos de mediunidade, enfim. E a gente acha que eles são enviados divinos. Só que, na verdade, gente, eles são canais de comunicação, de expressão, de portais, né, para a comunicação entre outros mundos. E não há como ter ego perante a isso. Você não pode se botar numa posição maior porque você tem acesso, de repente, a uma coisa que não é sua. Você é apenas um canal de entrada. É. E os grandes mestres falavam isso, de você tirar qualquer tipo de soberba quanto a isso, de elevação, autoelevação, né, das É. pessoas que se autocolocam nesse lugar. E eu acho que você falou sobre o João de Deus, assim, foi uma pessoa que ajudou muita gente. Muita Foi uma gente. pessoa que viveu uma vida em missão ali por muito tempo, genuína, mas se deixou cair pelos prazeres mundanos. Sim. E o que eu acho legal, eu estava vendo até um vídeo do Murilo Gun essa semana falando sobre jejum. Quando a gente para analisar a vida realmente das grandes almas que passaram por aqui, elas tiravam tudo que poderia virar excesso na vida. Uhum. Então elas trabalhavam com poucos bens. Eu não adquiro coisas porque o meu prazer não vem disso. Elas tiravam, às vezes, relacionamento. Muitos deles não viviam num relacionamento conjugal, assim, porque isso é uma fonte de querer prazeres mundanos. O jejum, porque o alimento é uma forma de prazer mundano que te faz, às vezes, excesso, né? Transformar em excesso. Na tentativa de não ter ego com nada. E o quanto incrível são esses ensinamentos. O que na sua vida hoje eleva o seu ego? É. O que você busca para se autovalidar? E assim, você vai vendo, né, que nem todo mundo, que se uma pessoa fala assim, então não quero me espiritualizar, não, porque eu não consigo fazer. Gente, eu também não consigo fazer jejum, não, tá? Eu preciso comer. Porque senão as pessoas pensam também que tem que fazer algo. Não. Sim. E a espiritualidade, você só cresce espiritualmente, é degrauzinho por degrauzinho. Cíntia, como eu vejo as pessoas caírem, né? Eu já tenho meus 50 anos, já vi muita gente cair. Por isso que eu bato tanto na tecla do ego, porque o ego derruba a pessoa na parte espiritual. Sim. Né? Eu tenho assim vários casos, eu já vivi isso, já tive grandes decepções, mas assim, grandes decepções mesmo, né? Decepção sempre é grande? Não, temos que são pequeninas, temos que ser maiores. Mas na parte espiritual, por isso que eu tanto faço nessa tecla, porque eu já, assim, foram amigos, foram pessoas assim que eu confiava Sim. demais e se perderam devido ao ego espiritual. Exatamente. Porque aí começa a ver coisas, falar coisas e tal. Nossa, então eu sou mais do que outro. Não, ninguém é mais que ninguém, gente. Exatamente. Só que quando você entende isso, que aí você precisa ter essa simplicidade para viver, aí a pessoa, então não quero não. Quer dizer que você não tem que ter as coisas. É nada, você pode ter aquilo que não pode te ter, né? Exatamente. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, que a pessoa falava assim para mim: carro serve para me servir, não para eu servir o carro. E eu lembro muito dessa frase, e é verdade. Quantas pessoas às vezes têm um bem material e que, tipo assim, não pisa não, não faz isso não. Quanto que você é apegado àquela coisa material ali? E quanto mais apego você tiver a algo, menos você se espiritualiza. Com certeza. Seja roupa, seja as coisas, tipo assim, isso aqui é meu, é meu, é meu. Nada é nosso. É. Eu sempre falo, né? Caixão não tem gaveta, não, gente. Não tem, não. Você pode ter tudo, mas nada pode ter você. Mas nada. Vai deixando aqui, vai deixando. Vai deixando num sentido assim, sim, usufrui do que você tem, que é legal também, tá? Eu não sou daquela pessoa. Eu sempre trabalho assim, espiritualidade e autoconhecimento junto. Eu não sou daquela pessoa que você tem que largar tudo para viver. Não! Você pode ter tudo, que é legal também. Sim. Eu adoro um conforto. Adoro conforto, gente. Eu sou do conforto. Mas eu sei que se eu precisar dormir aqui no chão essa noite, eu vou dormir. Sim. Tá tudo bem. Não é isso que faz você, né? Não mesmo, Exatamente. não mesmo, né? E é legal a gente analisar essa questão do ego sobre uma outra ótica.
Quais impérios a gente já teve? E eu falo de tudo, tá, gente? Impérios mesmo, Império Romano, tudo isso, aquela época do Hitler, de tudo mais, de tantos governos que já passaram, que se achavam o ápice, que se Uhum. colocavam como os maiores, os melhores. Quantos deles ainda perduram? É. Quantas empresas que às vezes se colocavam, né, tipo, aparecendo muito, algumas sim se mantêm sólidas, com propósito, firmes, mas muitas foram extinguidas. E Sim. o ego derruba. Não é uma questão somente unilateral, vamos dizer, não é só o ego, mas normalmente ele vem acompanhado de escolhas ruins, escolhas egocêntricas, né? A própria palavra já traz escolhas que não favorecem outras pessoas. E nós vivemos um mundo em comunidade. Nós não somos sozinhos. Nós somos sozinhos, mas não estamos sozinhos. E Sim. precisamos entender aquilo que a gente falou. O meu mundo não é maior do que o mundo do outro. Cada um vai olhar para si, permitindo que o outro também olhe. Não dá para a gente sair ferindo todo mundo. Então, quando a gente para analisar isso historicamente, não faz sentido nenhum a gente se manter elevado, a gente se autoelevar, né? É. Olha como Jesus se colocava com humildade, falando para quem quisesse ouvir ele, sem ego nenhum, falando para pessoas doentes, para prostitutas, para pessoas que eram marginalizadas ali na sociedade, sabe? É isso, é a gente olhar o outro como igual. E eu lembro, né, você falando de Jesus, eu lembro da Santa Ceia. A gente saiu da Páscoa agora, né? Uhum, E a passagem de Jesus lavando os pés sim. dos apóstolos, né? E por que que ele fez isso? E até no livro que a gente leu, né, que foi o Boa Nova, um livro até muito bom que eu indico, tá, gente? São passagens de Jesus na Terra. E o que que ele diz? Que quando ele foi lavar o pé de Pedro, Pedro não aceitava. Ele falou assim, Pedro, mas, tipo assim, que ego é esse que você não quer que eu lave seu pé? Meio que assim, trocando ali. Sim. E é isso. Se Jesus lavou os pés de todo mundo, claro, gente, que não é para você ser lavando o pé de todo mundo. O que a gente está falando é que a pessoa pode ter espiritualidade que for, mas tem que ter a simplicidade. É isso. Tem que honrar essa simplicidade dentro de você, sabe? Ah, porque eu sou isso, aquilo. Tudo passa, né? Engraçado que eu já falei essa frase no outro podcast, né? Mas é uma frase que, como é do nosso dia a dia, né, Cíntia? Com E certeza. quando a gente entende que tudo passa, inclusive o ego passa, por quê? A gente está aqui na transição planetária, né? 2026 está vindo, que eu falo, gente, mas está vindo com tudo. É muita gente caindo, Sim. Cíntia. A gente só está em abril. É. Hoje, né, dia da gravação, 15 de abril. 15 de abril. Quantas vezes que a gente já viu gente cair aí? E vai cair mais. O ano das máscaras caírem, né? Não sei se vocês sabem, né? O ano 1 é o ano que muita máscara vai cair. Então, são aquelas pessoas que se achavam Se mostravam. se mostravam, né? E a máscara vai cair, não tem jeito, Cíntia. Tem uma frase que eu adoro também, né? Que não tem jeitinho na lei divina. Não tem. Olha, Deus, eu vou fazer isso aqui, então você não deixa a minha máscara cair, não. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Nunca teve, na verdade. Uhum. Só que o que Deus. Você falou dos grandes impérios, né? E eu sempre penso nisso. Eu acho que foi uma coisa que a gente nem nunca conversou, né, pessoalmente. Não. A gente se encontra pra caramba, conversa pra caramba, sempre tem esse papo que a Muito gente não consegue. assunto. É Tem muito muita assunto. coisa ainda para ver. E eu fico, às vezes, pensando na monarquia. Sim, Quando eu olho aquela riqueza toda, eu falo, exatamente. pra que isso, gente? Pra quê? É uma coisa assim, que daqui a pouco, Desproporcional, né? daqui a, de repente, 200 anos não tem mais nada, Exatamente. virou museu. É isso. Se você entra no museu, você vê tanta riqueza, foi pra onde? Ninguém levou nada, né? Com certeza. Então, a gente pode, vocês pensarem, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que eu estou aqui na Terra? Qual é o meu papel aqui na Terra? Primeiro é se encontrar, tá, gente? Não tem outro papel, não. Não tenta encontrar a vida do outro. Não. Ah, Ana, porque né, eu vou encontrar a vida do outro? Não, não, não. É só você. Primeiro você. Aí não é egoísmo. Aí é amar a você Com mesmo. certeza. Que Jesus falou, né? Conhece-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ou seja, você se conhece, se encontre e os caminhos vão se abrindo mesmo, né? E quando a gente para pensar, depois que a gente se vai, né, desse mundo, o que realmente importa para quem fica? Não é o que você tinha. A pessoa não vai lembrar, nossa, fulano morreu, nossa, fulano tinha uma bolsa bonita, fulano tinha um carro tal. Não, é quem você foi.
As pessoas vão se lembrar de quem você foi. Se você foi uma pessoa que era gentil com outras, se você foi uma pessoa que ajudava, uma pessoa sempre disposta a ter um sorriso, a doar o seu sentimento bom, a sua amizade, enfim, seu bom humor, que seja o que você tem de mais positivo, né? Então, ninguém lembra com saudade de uma pessoa que era um grande ditador. Não. Ninguém lembra com saudade de uma pessoa que se colocava acima de outras. É. De uma pessoa que enriqueceu à custa de outras. Sabe? Ninguém lembra com saudade de uma pessoa que se auto-intitulava um profeta. É. Jesus não se intitulou nada. É verdade. Sabe? Então a gente tem que seguir quem realmente vale a pena. Se inspirar em quem realmente vale a pena. Tem muito coach de internet aí que toma remédio controlado. Porque mostra uma coisa, uma vida maravilhosa e feliz, mas na hora de deitar a cabeça no travesseiro, nada faz sentido, gente. A gente vive um mundo que as pessoas tomam remédio para dormir e energético para acordar. Sabe? Hoje é moda. Você sommelier de energéticos. Gente, o que é isso? Sério, tem isso? Tem. Hoje em dia as Poxa, nem pessoas. sabia. É um refrigerante ali, um suco. Porque as pessoas vivem cansadas, as pessoas vivem exaustas e acham que é isso aí, que tá normal, que o mundo é assim mesmo, que a vida é isso aí, pagar boleto, dormir, preocupar. E as pessoas, né, Cíntia, pararam de sentir, né? E a gente só cresce espiritualmente quando você sente. É aqui, ó, o chakra cardíaco, é aqui. Você tem que sentir. Não sei se vocês sabem, né? A gente tem um projeto que é o Café com Fé, e é um momento bem espiritualizado, e no sábado agora teve. E eu falei com as meninas, abracem quem chega, não foi? Foi. E hoje eu recebi um relato bonito, que a pessoa falou assim, Ana, quando eu recebi um abraço, eu senti assim, eu falei, gente, é abraço. É abraço, o que é o abraço? É de graça. As pessoas estão parando de abraçar, de sorrir, de oferecer algo. Por quê? Porque o ego tem que estar mais. É verdade. Não, eu vou chegar lá, né? Eu tenho que estar. Na minha posição, eu não posso. E o que é isso? O que é isso? Então, para as pessoas entenderem, assim, se você quer se espiritualizar, porque assim, para mim até hoje eu não vi nada. Que assim, você só vence nesse mundo aqui quando você se espiritualiza. Sim. Você sabe disso, né? Com certeza. E não é não ter problema, não. É você saber lidar com o problema que vem. Isso é fato. Que as pessoas falam assim, vamos espiritualizar, não vou ter problema. Foi o que a gente falou no início aqui. Claro que vai. Só que o problema vai vir, gente. Você vai resolver com uma facilidade. Uma facilidade. Daqui a pouco esse passa também. Entende o porquê que veio aquele problema. Eu acho que o mais bonito é isso, Cíntia. É quando a gente entende. A gente fala aqui, já falei várias vezes, que a gente vai passar exatamente o que precisa passar. Falei isso no começo do episódio, para aprender o que precisa aprender. Se o seu calo é não ter paciência, e você veio nessa vida para ter paciência, tudo vai acontecer para te forçar a ter paciência. Não adianta você reclamar. Aprenda a lidar. Presente. Né? Era a minha dor, né, gente? A minha dor era não ter vestir uma carapuça aqui. Não, tô brincando. Todos nós, né? Todos nós. Porque paciência é... A gente até brinca do... Jesus falou pra amar o próximo. Esse aqui tá dando, não. Próximo. E assim, o que é a paciência? É a ciência da paz. Sim. Quando você vê a palavra paciência, né? Você divide ela, é a ciência da paz. Por quê? Se você começa a ter paciência, você passa a ter paz dentro de você. E não tem preço isso. Por quê? E quando você fala dos remédios controlados, isso tudo, o que é o excesso da ansiedade? O que são as crises de ansiedade? Falta de paciência. É a falta da ciência da paz que te leva a esperar o que é necessário esperar. Porque quando a gente tem um alto grau de ansiedade, o Brasil aí, ele é considerado o país mais ansioso do mundo, onde as pessoas se lotam de remédio para não sentir mais. É verdade. Eu não quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo, eu não quero sentir a tristeza. Se você perde isso, você não se espiritualiza. É verdade. Não que eu seja contra remédio, não, tá, Cíntia? Eu sei. Não, você sabe disso, você me conhece. No excesso tem que tomar. Mas beleza, eu tomo remédio, mas como eu posso melhorar? E o que vem com o remédio, né? Senão o remédio é a vida inteira. Sim. Se eu não for na raiz ali para ajudar, para tratar, para curar de fato, eu nunca vou parar de tomar aquele remédio. Sim, isso é para tudo. Você sabe, assim, você me conhece na vida pessoal. Eu tenho uma dor na coluna quase insuportável.
Eu sei que se eu não fizer atividade física, eu vou ficar travada em cima de uma cama. Então, o que que eu tenho que fazer? Quando dói muito, eu tomo remédio para dor, mas a atividade física está em dia, É isso. para poder ir liberando. Então, assim, não sou contra, porque às vezes as pessoas falam, todo terapeuta integrativo é contra o remédio. Não, não é, não é. Você tem que ir, mas principalmente na ansiedade. Ciência da paz. Ah, Ana, mas a minha paz eu vou dar. Tem um. Ah, não vou poder falar, senão o outro vai me cortar. Eu falo uma coisa aqui. Não vou poder. Mas é que as pessoas falam, né, sobre assim, metade de mim é namastê, a outra metade é, né, a outra parte que combina com namastê. Mas não, gente, vai tendo essa paciência porque vale a pena. É E isso. qualquer problema que você tenha paciência, porque isso vai passar também, né? Isso passa, e passa. Tudo passa. Até a uva passa. Desse jeito, gente. Piada ruim pra terminar o episódio. Gente, sabe o que é engraçado? Que a gente aqui fica num bate-papo e tudo tem um porquê, né? Mas é isso, gente. Obrigada aí. A gente está terminando esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado sobre o ego, né? Cíntia, quer falar mais alguma coisa? Não, já falei muito. É? Eu acho que é a gente prestar atenção sempre no que vem, no que se apresenta pra gente, em como podemos resolver, mas resolver de verdade. O que que isso gera de sentimento que vira emoção. Então, acho que é isso. É a gente se olhar, se amar, se respeitar e resolver esses pepinos da vida. Sem erro. Sem erro. Resolvendo. Porque resolve, tá? Né? Resolve, com certeza. E vamos então, né? É Vamos que vamos, né? Gratidão, querida. Gratidão, gente. Muito obrigada por você que está sempre com a gente, acompanhando. É um prazer enorme ter vocês aqui. Mandem pra gente sugestões de temas. Vamos fazer 6 episódios nessa temporada. E alguns episódios já sabemos os temas, né? A gente já deixou algumas coisas pré-definidas que vocês foram mandando também. E a gente quer muito ouvir o que, que vocês têm a dizer, o que, que vocês acharam, o que, que vocês têm de sugestão, o que, que vocês gostariam de ver por aqui. É isso, gente. Então a gente aguarda vocês. Beijo. Até o próximo episódio do Pode Florescer.